Casulo está de volta. Hoje nosso tema é religiosidade. Aqui com a gente, professor de psicologia da Univale, professor Aurino. E antes de continuar a nossa conversa, nós vamos assistir uma matéria da repórter Laís Lara, que foi conferir como anda o envolvimento dos jovens com a religiosidade. Baladas, viagens, barzinhos e muitos outros eventos sem limites. Mesmo com tantas atividades, cada vez mais os jovens têm procurado se dedicar ao lado espiritual. Patrícia Ventura é evangélica e conta qual a importância da religião em sua vida. O mundo hoje precisa muito dos jovens para levar a palavra de Deus adiante. A geração mais antiga já está meio recepcionada por Jesus, mas a gente precisa fazer esse movimento criar maior. Porque o jovem ele é muito fácil a cair nas tentações do mundo. Por exemplo, nas baladas, nas drogas, ele está mais perceptível isso. Então a gente precisa o quê? Mudar essa geração, conseguir trazer cada vez mais jovens para dentro da igreja e viver no propósito de Deus. Porque fugir do mundo não tem como. A gente tem que viver no mundo, mas viver para Deus. Criar um relacionamento com Deus que tudo muda na tua vida. Nós fomos conversar com a doutora em teologia Maria Glória Dietrich para saber a respeito da procura dos jovens pela religião. Isso, eu penso que os tempos contemporâneos, com os grandes desafios que nós estamos vivendo, frente a um mercado onde existe todo um fluxo da competição por um melhor espaço, por um melhor trabalho, por uma melhor qualidade de vida, por uma melhor situação social, por um melhor relacionamento, justo está mostrando para nós que existem outros valores que nós temos que novamente despertar, e um deles é a questão da religiosidade. Professor, será que as novas religiões, ou melhor, os jovens, eles são o foco das novas religiões? Elas estão buscando mais eles, atrair esses jovens? Eu creio que, devido ao jovem, de modo geral, ele aspirar por valores pelos quais vale a pena viver, e a religião e a espiritualidade oferecem esses valores, o jovem tende a aproximar-se dessas alternativas. Se no nosso mundo ocidental, que é o foco do nosso diálogo, as religiões se institucionalizaram durante séculos como não oferecendo alternativas, no mundo de hoje nós temos essa diversidade. A própria experiência democrática, pluralista, ela oferece essa diversidade de caminhos, também para a religião e também para a espiritualidade. Como ambas se fundamentam em descoberta de sentido e valores, se justifica esta procura ampla de jovens por alternativas para a descoberta de novos valores e novos sentidos de vida. Então, no meu entendimento, as novas religiões ou novas igrejas, talvez seja uma terminologia mais correta, porque nós não poderíamos caracterizar como sendo novas religiões. Haja vista que as religiões se fundamentaram de um modo, se consolidaram de um modo. O que eu vejo hoje são igrejas ou confissões religiosas ou agrupamentos humanos oferecendo alternativas religiosas aos valores e ao sentido que os jovens, de modo geral, busca e exige. Então, esta procura pela juventude, este anseio e muitas vezes esta ânsia em descobrir nestas igrejas uma resposta, atesta que a religião não está morrendo. Atesta a força e o vigor desta religiosidade. O caminho se alterna, ele se diferencia, mas no meu julgamento a procura se mantém. Então, desde o homem primitivo e da mulher primitiva, o que nós temos é esta busca constante de uma resposta pelo sentido e pela razão de eu existir aqui e agora. Então, não por acaso, os jovens também têm se voltado à experiência do Oriente, porque o Oriente tem respondido à aspiração, sobretudo, por uma espiritualidade humanizante. Sim. E por uma religiosidade libertadora. Então, as igrejas e o sucesso delas, eu julgo que deve-se muito à alternativa de prática que ela oferece. Uma prática religiosa menos institucionalizada
menos formal e mais dispersa ao valor e ao jovem que o jovem aspira. Portanto, como de modo geral a juventude deseja uma experiência não tão formalizada no que se refere à prática religiosa, as novas igrejas oferecem então esta prática que acolhe o diverso, o diferente. Até eu diria que o jovem ele quer se sentir participativo, né? Ou seja, ele quer estar mais presente dentro da igreja, né? Ele quer tomar as suas decisões, de repente um grupo de jovens, alguma coisa assim, coisa que em outras religiões, ou talvez da forma como estejam conduzindo outras igrejas, ele não possa ser tão participativo, né? Muito provavelmente, algumas igrejas afastam devido a uma hierarquia consolidada. E algumas igrejas acolhem devido a uma flexibilidade na organização da própria igreja. Pensando dessa forma, indo por essa filosofia, vamos dizer assim, né? A representatividade da religião, da religiosidade para o jovem é diferente do que para uma pessoa mais antiga, vamos dizer assim? Mais tradicional? Os estudos sobre psicologia da religião e da prática religiosa em psicologia datam do século XIX. No final do século XIX, os psicólogos já começaram a investigar a experiência religiosa. E a primeira, ou uma das primeiras, experiências científicas e pesquisas científicas no que se refere à prática religiosa deu-se sobre conversão de jovens. Veja que interessante. Século XIX. Já falava disso. Já se falava, se pesquisava sobre isso. Então, a própria palavra conversão significa assumir um outro modo de vida, converter-se a alguma coisa. Portanto, o que acontece é que essas igrejas oferecem espaços, alternativas para eu ser diferente e acolhem a minha diferença. Então, o jovem, neste contexto, ele percebe que ser diferente e ser jovem tem espaço. Portanto, o que ocorre, tanto quanto eu compreenda, na medida que eu vou experimentando a religiosidade, eu vou consolidando uma forma de ser. Então, do jovem ao idoso, há todo um processo de alternativa religiosa que vai se consolidando. E a gente espera e deseja que vá se aperfeiçoando. Ocorre que algumas práticas religiosas, elas cristalizam o comportamento religioso. Ele é constantemente repetido. E eu, então, vou passando por ele, repetindo o modo de ser religioso, o que não agrada ao jovem. Por isso é que as religiões clássicas, elas foram profundamente questionadas, porque elas se mantiveram dentro de um modo próprio e regular de ser. E não se modificaram, não se atualizaram e, de modo geral, não se permitiram outros olhares. Quando uma igreja não tem uma prática consolidada no sentido de formal, ela abre um espaço para eu apresentar-me do modo que eu sou, sem muita formalização religiosa ou da prática, isso facilita a inclusão do jovem, do que uma religiosidade ou uma religião que imponha a priori um modo de ser. Por isso afasta. Então, por exemplo, peguemos uma prática secular do cristianismo, que foi lentamente se consolidando como uma religião. Só que ela é uma religião que mudou pouco na sua história. Ela é hierarquizada. Exatamente. E tem que ser. Isso é que afasta um pouco os então, jovens, né? Como o jovem, no mundo contemporâneo, de modo geral, ele é um jovem multifacetado, que procura simultaneamente vários valores e vários sentidos e várias alternativas, ele tem dificuldade de inserir-se neste modo de ser igreja. Que já parece tão pronto, né? E que, de fato, não pode deixar de ser, porque essas instituições são seculares e elas não poderão radicalmente alterar-se como instituição. Estamos falando de igrejas, né? Será que seria ousado demais falarmos que hoje há um comércio da fé?
Ou não é por aí? Sempre houve. Então isso não se trata de uma novidade histórica. As religiões, de um jeito ou de outro, sempre procuraram, pela força, pela argumentação ou pelo convencimento, amedrontar as pessoas. A própria religião, porque justamente quem sou eu, de onde vim, para onde eu vou, também são perguntas temerárias. A morte é Por isso que estamos há tanto tempo correndo atrás das respostas. Né? E não temos definitivamente a resposta. Portanto, essas experiências de pergunta e sentido, elas nos atemorizam. Então, se hoje o comércio é mais evidente, sobretudo em nível econômico-financeiro, a história demonstra que houve outros modos de coerção, um deles por meio do medo. Então, o medo tem sido, o provocar medo no outro tem sido uma estratégia intencional ou não de aprisionar as pessoas. Então, se hoje eu faço uma troca econômica e financeira pelo favor que eu receberei, há séculos a prática que consolidou-se é de medo, é de provocar o pavor nas pessoas para que elas, apavoradas, se rendam ao poder. Ao que está sendo incluído, não, que está sendo imposto. Essa é a palavra. Então, todas fizeram isto e fazem isto. Ocorre então que, no meu talvez hoje de uma forma mais sutil. Mais sutil, mas continua sendo a religião um modo de cerceamento. Por isso que a verdadeira religião é libertadora. E o que é libertar-se religiosamente? É quando eu me desprendo do impositivo, quando a religião passa a ser, para mim, um ato de liberdade e não um ato de medo. Não por acaso, toda religião, no seu fundamento, prega o perdão e o amor, que são experiências libertadoras. Quando a religião omite essa experiência, ela, na verdade, quer aprisionar-nos e não libertar-nos. Ora, o mundo que temos é um mundo que encanta-se pelo amor e pelo perdão como práticas humanas. Então, não por acaso, também o jovem adere, porque ele encontra ali a flexibilidade e a possibilidade de expressar livremente a experiência do amor. Professor, se deixar, nós vamos ficar horas aqui falando. Tem muito, acho que depois dessa conversa eu vou me aperfeiçoar, ou melhor, vou procurar estudar mais religiosidade. Queria agradecer a tua presença, professor, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, por ter participado aqui do Casulo. Eu agradeço a gentileza do convite, espero que a religiosidade e a espiritualidade tornem-se provocativas e que as pessoas se tornem melhores a partir desta provocação. Exatamente. Obrigada. Obrigada a você também que nos acompanhou. O Casulo estará de volta no próximo domingo.